Oi, amigo, oi, amiga da União. Aqui é o professor Jorge Miklas e outra vez nós estamos aqui para nos comunicarmos, né, durante esse período de paralisação das atividades presenciais da Unileão, por conta dessa pandemia, enfim, dessa questão terrível que está assolando todo o planeta e que cada qual está buscando, né, maneiras alternativas de continuar vivendo e superando a crise. Especificamente na Unilião, assim como em algumas outras instituições, o caminho é para as aulas à distância, aulas através da tecnologia virtual, as chamadas EADs. Então, dando sequência às nossas aulas, nós estamos aqui mais uma vez para tratarmos dos assuntos relacionados à hermenêutica jurídica. Só recapitulando rapidamente o que foi que nós já fizemos até então, né? No início das nossas conversas, nas nossas aulas, ainda presencialmente, nós apresentamos o que é hermenêutica jurídica. E aí ficou dito, a hermenêutica jurídica é uma ciência, a ciência da arte de interpretar, aqui parafraseando a famosa frase do Carlos Maximiliano. Nós apresentamos a hermenêutica jurídica como um fenômeno típico da modernidade. Antes da modernidade, não havia uma ciência da interpretação. Se interpretava, mas não na perspectiva de uma ciência. Portanto, a hermenêutica jurídica como ciência surge na modernidade. E os primeiros passos dessa ciência hermenêutica jurídica foi exatamente de construir as chamadas escolas hermenêuticas. Então, num próximo passo, nós apresentamos para vocês quais são as escolas hermenêuticas clássicas e, especificamente, fizemos a leitura aqui do ponto de vista da doutrina dos estudiosos nacionais de uma obra do Carlos Maximiliano, né, onde ele traz esse panorama das escolas e das técnicas clássicas de interpretação. Nossas primeiras aulas foram leituras pontuais, né, apresentação pontuais da obra do Carlos Maximiliano e com outras obras agregando. Nós falamos da Maria Helena Diniz, nós falamos de outros pensadores, naturalmente também, e nós demos referência no direito estrangeiro, né, que na Europa especialmente se construía a respeito de hermenêutica jurídica. Mas sucintamente, quando apresentamos as escolas hermenêuticas, nós trouxemos à baila a escola exegética, a escola histórica, né, a escola teleológica, a escola sociológica, a escola do direito livre. Na verdade, há várias outras escolas, todas criadas nesse marco da modernidade. Em seguida, nós apresentamos as chamadas técnicas hermenêuticas. Técnicas hermenêuticas aqui, fazendo uso da expressão da Maria Helena Diniz. Há outros autores que chamam de outras formas, mas nós preferimos adotar essa nomenclatura, as técnicas de interpretação. E aí nós apresentamos o que é que as escolas hermenêuticas produziram, né? O principal aporte dessas escolas hermenêuticas à interpretação, à ciência da interpretação, vem a ser exatamente, na época da modernidade, aquelas técnicas de interpretação. Assim nós temos, né, as técnicas gramatical, a técnica lógica, a técnica histórica, a técnica teleológica ou sociológica, e a técnica sistemática. São as principais técnicas conhecidas e apresentadas nas obras de hermenêutica jurídica, assunto que com certeza vocês já viram quando estudaram a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e em seguida nós apresentamos o problema da antinomia e da integração do direito, enfim, todos os assuntos que estão no vídeo anterior, né, exatamente anterior a esse que foi postado. Pois bem, agora, para nós fecharmos esse assunto, que é fecharmos o paradigma da modernidade, nós vamos trazer aqui hoje uma crítica à modernidade, uma crítica ao paradigma da modernidade, especificamente a crise, a chamada crise da modernidade, mas especificamente sob o ponto de vista da hermenêutica jurídica.
como a crise da modernidade se apresenta na perspectiva da hermenêutica jurídica. E essa crise vai se apresentar exatamente as críticas, através das críticas que se faz aos modelos jurídicos, às teorias jurídicas formadas nessa época, muito notadamente ao positivismo, ou talvez fosse até melhor dizer aos positivismos jurídicos, e dizemos no plural, porque existe em verdade mais do que uma escola positivista, assunto sobre o qual nós já tratamos em sala de aula em outros momentos, né? Mas também, e é consequência disso, uma crítica às tradicionais técnicas de interpretação. Isso quem faz com muita maestria, de maneira muito bem feita, é o Lênio Streck, numa obra, né, especificamente chamada Hermenêutica Jurídica em Crise, que é uma obra de referência na pós-modernidade sobre hermenêutica jurídica. Ele vai pegar o paradigma de Heidegger, a filosofia de Heidegger, a linguística de Heidegger, que é um novo paradigma filosófico, que é o paradigma da pós-modernidade. Ele vai aplicar esse paradigma à hermenêutica jurídica. Essa obra essencialmente faz isso. E no capítulo 5º dessa obra, ele vai traçar uma série de críticas àquelas técnicas tradicionais. Então, com base nesses argumentos, nós vamos trazer as críticas às técnicas de interpretação. Especificamente, nós estamos fazendo uma leitura, uma apresentação do capítulo 5º dessa obra do Lênio Streck. Quem puder, tem acesso. Né? Ter acesso é muito importante que faça essa leitura. Então, o método dessa aula é simplesmente nós vamos pegar alguns excetos, alguns trechos dessa obra do Streck, nós selecionamos 6 trechos específicos e vamos ler e comentar a respeito dele, por intermédio do que nós vamos fazer essa crítica. Na aula anterior, nós já tivemos a oportunidade de trazer a perspectiva do objetivismo e do subjetivismo, né, que aquelas técnicas, aquelas escolas hermenêuticas e, consequentemente, as técnicas de interpretação, elas podem conduzir o intérprete a 2 caminhos essencialmente distintos. Um é eminentemente objetivista, outro é eminentemente subjetivista. Um onde a resposta está pré-estabelecida na própria letra da lei. Outra, onde a resposta quem vai dar é o intérprete, através da aplicação das conhecidas e estudadas por nós técnicas de interpretação. Na primeira, objetivismo. Na segunda, o subjetivismo. Hoje, modernamente, prevalece muito mais a perspectiva subjetivista do que a objetivista. Porque, no sentido objetivista, propriamente, é a escola exegética e sua técnica clássica, que é a técnica gramatical. Não é que hoje o intérprete não aplique mais a técnica gramatical, claro que sim, mas ele tem que agregar, somar a essa técnica gramatical uma série de outras técnicas que vão tornando o trabalho do hermeneuta um tanto subjetivista. É nesse sentido que se estabelece a ideia do subjetivismo. É o que o Streck denuncia, com base na obra do Vará e de outros pensadores, é que esse subjetivismo, linguagem do Vará, são álibis teóricos por intermédio dos quais o intérprete vai impor a sua vontade. Então, nessa parte aqui desse texto, o Lênio Streck ele vai exatamente fazer uma análise dessa perspectiva, que na medida em que as escolas hermenêuticas vão tentando superar o exegetismo, elas vão empoderando cada vez mais o intérprete, levando ao subjetivismo, levando a interpretação a verdadeiros atos de vontade. Então, vamos ler um pouquinho do texto da obra do Streck para podermos comentar melhor. Diz assim o Lênio Streck: nas diversas tentativas de superação do positivismo primitivo. Qual é esse positivismo primitivo? O exegetismo.
constituíram-se teses voluntaristas axiológicas, passando da razão para a vontade. A razão é o intérprete boca da lei, porque ele vai dizer um direito que pré-existe ao próprio caso, para a vontade. A vontade, o subjetivismo de quem está interpretando. Quem é que vai dizer propriamente qual é o sentido, o verdadeiro sentido do direito, qual é o verdadeiro conteúdo histórico de um determinado instituto, senão aquele que está interpretando. É nesse sentido que se cria uma perspectiva voluntarista do direito. Então ele segue dizendo que é possível dizer que cada um dos positivismos nacionais teve sua antítese. O movimento do direito livre na França, o realismo norte-americano e escandinavo, no Common Law, a jurisprudência dos interesses na Alemanha. Aliás, com o Lozano é possível afirmar que essas posturas teóricas que tinham como pano de fundo a libertação do julgador das rígidas estruturas formais que o conceitualismo do século XVIII havia legado à moderna e agitada sociedade do século XIX, assim, já no final dos 900, aparece na França a obra de François Genis, a Escola do Direito Livre, que marcará o início desse movimento pretensamente libertário. Muitos dos postulados de Genis estarão presentes de forma aproximada tanto nas posturas dos realistas estadunidenses e também na Alemanha e na Áustria. Esse caráter internacional desses postulados teóricos é que levará a nomeá-los de movimento. O Genis, já disse, ele traz a ideia do direito livre. É um direito que emancipa o juiz de maneira absoluta, mas também o direito livre emancipa o juiz de maneira absoluta, me permita dizer, há várias gradações dessa escola do direito livre. Nas mais radicais, o juiz pode decidir inclusive contra a lei. Tudo nas outras escolas hermenêuticas que nós estudamos, de uma maneira maior ou menor, há um voluntarismo do intérprete, há uma liberdade do intérprete com relação à lei. O juiz agora, ele não vai só simplesmente dizer ou repetir aquilo que a lei já tinha estabelecido, ele vai fazer determinadas análises, determinadas ponderações a partir do texto da lei. A lei é o texto base, é de onde ele parte, mas não necessariamente a resposta que ele chega tem que ser a literalidade da lei. Porque ele tem que buscar qual é o espírito da lei, qual é o postulado jurídico, o bem jurídico que a lei quer proteger, quais são as relações sociais que estão envolvidas no processo de formação da lei, qual a história do respectivo instituto jurídico. E nesses processos, queremos dizer, na aplicação dessas técnicas hermenêuticas, é onde vai entrando o subjetivismo e, no mesmo sentido, a voluntariedade. O que o Streck está denunciando é que no positivismo jurídico, quanto mais se afasta do exegetismo, mais voluntarista é a atitude do intérprete. Um intérprete que era o boca da lei, ele simplesmente repetia o que a lei determinava, ele, aos poucos, paulatinamente, ele vai se tomando uma atitude voluntarista. Ele vai dizendo mais além do que a lei propriamente pretende falar e afirmar. Então, essa é a ideia. Essa primeira crítica que ele faz às técnicas de interpretação. Especificamente aqui, ele está fazendo críticas às técnicas subjetivistas, as técnicas que são a histórica, a sociológica, e muito pontualmente ele está fazendo aqui uma crítica à escola do direito livre, porque é uma escola que propriamente ela não liberta. Liberta de quê? Liberta do arbítrio da lei para colocar nas mãos do arbítrio do juiz. Não é esse o direito ideal. O direito ideal não é aquele que diz o que o juiz quer, a vontade do juiz, mas o que vai dizer a vontade do direito, que tem que ser na perspectiva de uma vontade da sociedade.
Então, essa é a primeira crítica que ele faz. No segundo momento da obra, ele vai falar especificamente da técnica de subsunção, que, em princípio, ela vai valer, né, propriamente para o exegetismo. Mas nós sabemos, né, que na subsunção, a partir das demais técnicas que nós conhecemos, o juiz ele pode sim fugir da adequação do caso à lei, quando ele compreende que a lei não tem a solução para o caso, quando ele compreende que a lei ela não atende à finalidade social para aquele caso. Então, quando o juiz ele aplica a subjetividade na solução do direito, de alguma maneira ele ultrapassa a subsunção. Mas, em princípio, tudo começa com a subsunção. E a subsunção é uma técnica eminentemente exegética. Ele vai dizer assim: a técnica inicial de decisão, inicial, não é terminal, que servirá como um mecanismo de aplicação do direito, será conhecida subsunção. Nesse caso, opera-se dedutivamente silogismo da premissa maior, a lei, premissa menor, o caso ou os fatos, e a conclusão é a sentença, a decisão, aquilo que o hermeneuta vai concluir. Esse aspecto lógico abstrato, que será apelidado depois de conceitualismo, será a base de movimentos culturais como a escola da exegese francesa, nós já estudamos, a jurisprudência dos conceitos na Alemanha, os grandes códigos civis do século XIX serão operacionalizados no caso da escola exegética e pensados no caso da jurisprudência dos conceitos, tendo a decisão judicial como resultado desse procedimento estritamente subsuntivo de acomodação do caso judicial ao suporte fático previsto na legislação. É nessa perspectiva que nasce a consabida expressão o juiz como boca da lei. Evidentemente, esse aspecto metodológico da questão gera, por sua vez, consequências políticas que podem igualmente ser pensadas a partir do horizonte cultural da época. Em primeiro lugar, acaba por concentrar o monopólio da decisão no plano da política e não propriamente da juridicidade. Está querendo dizer o seguinte: afirmar que o juiz é o boca da lei, que o juiz não tem nenhum trabalho criativo, que o intérprete não exerce nenhum trabalho criativo, é transferir a perspectiva da interpretação, que deveria ser uma perspectiva científica feita por juristas, para uma perspectiva política. E se o juiz é o boca da lei, a lei é fruto de um processo político. Você tira do jurista a afirmação, a possibilidade de afirmar o que é o direito. Então, também esse objetivismo ele vai ser objeto de uma crítica, porque nessa crítica não há nenhum senso valorativo a respeito da lei. A lei é a lei e a lei tem que ser aplicada porque a lei porque é uma ciência social, muito notadamente, não pode se submeter a esse tipo de verificação. Mas aqui é uma crítica que o Streeck faz ao processo de subsunção. Mas só lembrando, nós sabemos, né, no processo de subsunção, essa aplicação do fato à norma, hoje, não é o último passo do hermeneuta. Depois ele vai ter que fazer uma série de outros juízos, exatamente onde ele vai tirar o foco, né, da objetividade. Ele vai trazer para o intérprete a possibilidade de trazer a última palavra sobre o que é a lei. Só que nisso ele também comete abuso, o que é um simples arbítrio do legislador, no âmbito da política, vai se tornar um arbítrio do juiz, porque a subjetividade também deve ser objeto de uma crítica, e é propriamente objeto de uma crítica. Então a armadilha é essa. As técnicas hermenêuticas, elas sempre vão conduzir a algum arbítrio, no objetivismo, ao arbítrio da lei, do legislador. No subjetivismo, ao arbítrio do juiz. Ou é a vontade do legislador, ou é a vontade da lei, ou é a vontade
última do juiz, propriamente na perspectiva do direito livre. É preciso fugir dessas armadilhas. É isso que a pós-modernidade vai tentar fazer, construir meios, mecanismos por intermédio dos quais se fuja dessas armadilhas, ou por um lado ou por outro, você chega no arbítrio. A pergunta é só, quem é que vai cometer o arbítrio? É o legislador? É o judiciário? Nem no caminho no outro, a resposta não é necessariamente a resposta ideal, não propriamente se cria justiça, não propriamente se faz o direito numa perspectiva científica. Esse outro aspecto aqui, ele vai fazer uma observação, as lacunas hermenêuticas, as lacunas do direito, observação a respeito da obra de Kelsen. Porque, em princípio, vai parecer que Kelsen ele era um objetivista, que a resposta que o juiz tinha que dar é a resposta da lei, que o juiz não tem nenhuma possibilidade hermenêutica, senão a interpretação gramatical. E não é bem isso. Por exemplo, nós já vimos na aula passada, na videoaula passada, que o artigo 4º e 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro são possibilidades, são kelsenianas, são inspiradas na obra, são normas inspiradas na obra de Kelsen, são possibilidades onde o juiz, o hermeneuta, ele pode ir além da literalidade da lei. No artigo 4, ele vai ter a possibilidade de utilização de outras fontes do direito que não a lei, a analogia, os costumes, os princípios gerais. No artigo 5º, ele vai aplicar a lei visando a finalidade que essa lei pressupõe. Quem vai dizer qual é a finalidade da lei, senão o próprio juiz que estará aplicando a lei? Então isso deixa claro que na teoria de Kelsen há um subjetivismo, sim. Ele é subjetivista nesse sentido. Então, feito essa introdução, ditas essas pequenas palavras iniciais sobre esse quadro aqui, essa passagem da obra do Lenin Streck, vamos ler o que ele diz. Ele vai dizer assim, para Kelsen, se em alguns casos se fala de uma lacuna do direito, lacuna do direito não é igual à lacuna da lei, a lacuna do direito ele vai ter uma perspectiva maior do que a lacuna da lei. A lacuna da lei nós já sabemos como resolver. A aplicação da analogia, a aplicação dos costumes, a aplicação, em último caso, dos princípios gerais. Ele está falando aqui da lacuna do direito. Não é porque uma decisão seja logicamente impossível ante a falta de disposições aplicáveis, e sim, simplesmente, porque a decisão logicamente possível aparece ao órgão aplicador como inoportuna ou injusta. Ele está dizendo assim, que na teoria de Kelsen, quando o juiz compreende, aplicando a subsunção, que a resposta é inoportuna, o juiz não deve aplicar a lei. Ele deve buscar uma outra resposta que, em princípio, ele deve achar dentro do próprio sistema. Por isso, este se inclina a admitir que o legislador, este é Kelsen, não previu este caso, sendo que, se efetivamente o tivesse previsto, por certo, teria tomado decisão diferente da que resulta do direito vigente. Daí que, onde se pretende ver uma lacuna, há, na verdade, tão somente uma divergência entre o direito positivo e o direito considerado melhor e mais justo, ou seja, somente a comparação entre esses dois direitos faz aparecer uma insuficiência do direito positivo. Ele completa de maneira mais didática, ele vai dizer, mesma ideia do parágrafo anterior, mas aqui de maneira mais didática. Dito de outro modo, pode-se afirmar que uma lei considerada como justa pelo intérprete ou aplicador aparece sempre como um texto normativo claro. Por outro lado, um dispositivo de uma lei, entendido como injusto, aparece sempre aos olhos do intérprete ou do aplicador como obscuro, e às vezes a questão é enquadrada como um caso de ausência legislativa, enfim, de lacuna.
Quem vai dizer, né, se o texto é claro, se o texto normativo é claro o suficiente ou não, é o próprio juiz. Isso aqui é uma das denúncias, por exemplo, que o Carlos Cócio, um pensador, filósofo argentino, ele faz a obra de Kelsen, um dos primeiros antagonistas ao positivismo kelseniano, positivismo normativismo kelseniano, é o Carlos Cócio. E uma das críticas que ele faz é exatamente essa que está posta aqui. Quem diz, a quem compete dizer se o texto normativo é suficientemente claro e, portanto, tem que ser aplicado ou não, é o próprio juiz. E nessa possibilidade, nesse poder, você vai encontrar um voluntarismo muito grande. Esse voluntarismo existe até mesmo no positivismo kelseniano. É essa denúncia, né, essa crítica que o Lenin Streck faz, comparado em outros pensadores, naturalmente, a respeito das chamadas lacunas do direito. Atenção, não só as lacunas da lei. Ele volta para o Emílio Betti, é um dos grandes pensadores dessas escolas modernistas, das escolas modernas, hermenêuticas, e ele tem uma das obras no mundo inteiro mais respeitadas a respeito da hermenêutica jurídica moderna. Então, na modernidade, o Emílio Betti, italiano, ele é uma referência mundial a respeito do estudo das técnicas de interpretação. Então, é válido a leitura do Emílio Betti. E o Betti, no Brasil, ele é reproduzido, as ideias deles essencialmente são reproduzidas, né, na obra do Carlos Maximiliano, que nós já tivemos a oportunidade de falar. Então, aqui uma perspectiva, uma leitura que o Lenin Streck faz da obra do Betti, né, que é uma obra positivista, que é uma obra que retrata de maneira muito clara aquelas escolas hermenêuticas clássicas. O que é que, na visão do Emílio Betti, o que é que faz o hermeneuta? Ele reproduz a ideia de outro. Ele traduz a ideia de outro. Quem é o outro? A lei. Então, o intérprete, ele traduz uma ideia que já pré-existia ao próprio caso. E essa ideia, essa resposta é da lei. É uma crítica muito veemente. Na modernidade, a resposta vem antes da pergunta. A pergunta que é, qual é a solução para esse caso concreto? A resposta para essa pergunta, no positivismo, ela existe antes da pergunta, porque a resposta está na lei que foi concebida antes mesmo dos fatos acontecerem. Então, essa é uma veemente crítica que se faz, né, ao positivismo jurídico, às técnicas positivistas de interpretação, muito especialmente a obra do Betti. Então, vamos lá, o Betti. A partir desta obra, diz o Lenin Streck, entende-se como processo triplo de interpretação o fato de nos depararmos com formas significativas, resultados das objetivações de outra mente. Para tanto, formas significativas são elementos detectáveis que se relacionam entre si e servem para a preservação das características da mente que a criou e que nelas está representada. Qual é a mente que o intérprete deve buscar? Essa mente que criou? A mente do legislador, ou a vontade do legislador, ou a vontade da lei. Há duas perspectivas de compreender isso. Mas sempre o intérprete vai dizer algo que não é dele, que foi criado por uma mente anterior a ele. Essa mente é a que está fazendo referência a esse texto. Desta forma, continua, há que se entender a participação de um sujeito interpretante, um objeto com formas significativas. Um sujeito a um objeto, o sujeito e o objeto são distintos. Isso é um elemento tipicamente moderno, com formas significativas e a mente de um outro sujeito. Isto vai levar Betti
a afirmar que a interpretação, olha aí, isso é muito importante essa parte aqui, a interpretação é um processo reprodutivo pelo fato de interiorizar ou traduzir para sua própria linguagem objetivações da mente através de uma realidade análoga a que originou uma forma significativa. O intérprete não cria nada de novo. O intérprete reproduz uma vontade, uma ideia que pré-existia ao ato de interpretação. O intérprete é um ser vazio, o sujeito é um ser vazio, que vai dizer a resposta a partir da observação do objeto. Quem tem a resposta propriamente é o objeto, a vontade de um outro ser. Então, por isso que o intérprete reproduz algo que pré-existia. Por isso que o juiz é o boca da lei, nesse sentido. Certo? Então, essa é a crítica à obra do Emílio Betti, que, em última instância, é uma crítica essencialmente a essas técnicas interpretativas. Mesmo nas outras técnicas interpretativas, né, que não só a gramatical, há esse elemento de que o intérprete não vai dizer, não vai criar nada de novo. Ele vai reproduzir uma vontade que pré-existia. Onde está essa vontade? É aí onde nós vamos distinguir as técnicas objetivas das técnicas subjetivas. A vontade do legislador como ser, as técnicas objetivas. A vontade da lei como fenômeno do direito, as técnicas subjetivas. Mas sempre, numas e noutras, o positivismo jurídico nos conduz a verificarmos uma vontade que pré-existia ao próprio elemento, e o sujeito, ele é um sujeito neutro que não tem vontade, que pré-estabelece, que aduz, que afirma uma vontade pré-estabelecida. Certo? Aqui ele vai fazer referência exatamente confirmando aquilo que nós já havíamos tratado nos quadros anteriores, da subjetividade, né, com que o juiz, na teoria pura de Kelsen, ele decide. Então, aqui, direto ao texto do Strecker. O fato de não existir um método que possa dar garantia à correção do processo interpretativo, esses métodos que nós estudamos podem dar garantia dessa correção? Ora, quanto mais subjetivos eles são, menos garantia eles dão. Kelsen reconhece isso, né? Denúncia presente, aliás, já em Kelsen, no 8º capítulo de sua teoria pura do direito, não pode dar aso a que o intérprete possa interpretar um texto. Ele vai fazer essa observação. Relembramos, texto é um evento, textos equivalem a fatos. Isso é uma questão muito linguística, muito pós-moderna, certo? Em outro momento a gente volta a esse assunto, né? Mas vamos ficar aqui. Não pode dar aso a que o intérprete possa interpretar um texto de acordo com a sua vontade, enfim, de acordo com a sua subjetividade, ignorando até mesmo o conteúdo mínimo estrutural do texto jurídico. Portanto, mesmo entendido neste caso como um enunciado linguístico. A vontade e o conhecimento do intérprete não permitem a atribuição arbitrária de sentidos e tampouco uma atribuição de sentidos arbitrários. Afinal, e a lição está expressa em verdade e método, quem quer compreender um texto deve estar disposto a deixá-lo dizer alguma coisa. Que é a crítica ao positivismo normativismo de Kelsen. Aqui é a crítica no sentido de que essas técnicas de interpretação, elas, por conduzirem direta ou indiretamente, primeiro, a um subjetivismo, segundo, a afirmação de uma vontade que pré-existe ao próprio caso, ao próprio elemento de fato que estão sendo investigados. E aqui essa denúncia da pós-modernidade, do paradigma linguístico. O texto em si mesmo, o texto da lei, equivale a um fato.
né? Quem diz isso? O Gadamer. Em que obra Gadamer diz isso? Verdade e Método. Verdade e Método é uma obra profunda de filosofia, onde o Gadamer, filósofo alemão, ele vai investigar a questão do método, né? E propriamente ele vai dizer, né, ele vai concluir que a verdade não se atinge através do método. É uma falácia achar que aplicando o método se chegará à verdade. Como dizem alguns, o melhor nome que poderia ter sido dado esse livro, ou como nós devemos entender a mensagem do livro, é verdade contra o método. Certo? Então, nesse livro, Verdade e Método, que é um livro fundamental para a compreensão do paradigma linguístico na pós-modernidade, né? Ele quer dizer o seguinte, que quando alguém vai interpretar o que quer que seja, nós juristas, quando vamos interpretar um texto de lei, nós não somos seres vazios, neutros. Nós já partimos de uma carga pré-estabelecida de conhecimento. A partir desses pré-conhecimentos é que nós vamos aplicar a nossa possibilidade de interpretação. Então, se nós queremos que esse texto a ser interpretado, né, ele construa algo de novo, ele acaba aqui. É preciso deixá-lo dizer alguma coisa. Eu não posso impregnar esse texto com os meus pré-conceitos. Mas, para tanto, primeiro eu tenho que admitir que eu não sou o intérprete. Nós, os intérpretes, não somos seres vazios que buscamos a interpretação. Que é exatamente, fechando aqui, uma outra grande crítica às técnicas positivistas. Essas técnicas positivistas todas, elas pressupõem a neutralidade do sujeito. Elas só são possíveis, só é possível chegar à resposta correta, aplicando essas técnicas de interpretação, se o sujeito for neutro, for imparcial, né? Ele não tiver nenhuma relação de afetividade com o objeto. E é impossível, dentro de uma sociedade, não possuir essas ganas de afetividade. Isso não é possível porque denuncia Gadamer em Verdade e Método. Porque o sujeito, quando ele chega para interpretar, ele não é um ser vazio. Ele já traz em si uma carga. E se ele quer construir algo de novo, ele tem que permitir ir além daqueles conceitos que ele já traz a partir da interpretação. Se ele não se permite isso, ele vai simplesmente replicar uma resposta subjetiva que já estava dentro dele. Essa é a crítica que é feita nesse momento, né, da questão. Aqui ele vai falar da discricionariedade, seguindo, né, a questão da discricionariedade do sujeito. Né? O positivismo jurídico, ele conduz à discricionariedade. Então, no texto aqui do Streck, do Lenny Louis Streck, a partir disso, começam os problemas do positivismo primitivo. A razão começa a ser substituída pela vontade. A vontade de quem? Do intérprete. A crítica é, essas técnicas de interpretação que nós estudamos levam a um voluntarismo do intérprete. Veja-se o longo caminho percorrido, desde o positivismo primitivo, o exegetismo, até as correntes que surgiram após a Segunda Guerra Mundial. São as correntes. Nesse sentido, é razoável apontar para a jurisprudência dos valores e o positivismo normativista de Kelsen. O positivismo normativista de Kelsen, ele é positivista, mas ele também é subjetivista, como as matrizes que colocaram a vontade, né, na vontade, o locus do fundamento. Na insuficiência daquela parte da linguagem para fornecer as respostas, né, chama-se a colocação, a subjetividade do intérprete. Quando o direito não é claro, e quem disse se o direito é claro é o próprio intérprete, então lança-se mão da subjetividade do intérprete, que forma um
que de forma solipsista, forma que não tem não tem fundamento anterior, levanta o véu que encobre a resposta que a regra não pôde dar. Então é um mero discurso que não tem um fundamento em si mesmo. Solipsismo quer dizer isso. Um discurso que não vai ter um fundamento próprio. É um álibi teórico, na linguagem, de novo, do Vará. Os problemas decorrentes da equivocada interpretação do dualismo kelseniano todos conhecemos, culminando com o errôneo entendimento de que interpretação, como ato de vontade a ser feito pelo juiz, representaria uma faceta crítica da teoria do direito. Já os efeitos colaterais do voluntarismo da jurisprudência dos valores podem ser vistos nas teses conhecidas como neoconstitucionalismo. Olha aí, uma expressão da qual nós vamos falar muito nas próximas aulas, nas próximas partes da nossa formação, onde a ponderação de valores se transformou no canal de legitimação e institucionalização de uma ampla discricionariedade. Então, em última instância, resumindo a ópera, o Lenin Streck vai dizer aquelas escolas clássicas da modernidade que vão criar o positivismo jurídico. As técnicas construídas a partir dessas escolas, de uma maneira objetivista ou subjetivista. Quanto mais se supera o exegetismo, mais subjetivista se torna o direito. Ela vai ser o caminho que conduzirá o direito a uma discricionariedade. Se eu levo em conta o objetivismo, a discricionariedade é do legislador. Se eu levo em conta o subjetivismo, aquelas técnicas que são subjetivas, a discricionariedade é do próprio intérprete do direito, do próprio jurista. Em última instância, do próprio juiz, que é o intérprete último da lei, ou do direito, de uma maneira mais ampla. De uma maneira ou de outra, seja pelo objetivismo, seja pelo subjetivismo, eu necessariamente tenho uma discricionariedade. A crítica que o Streck faz, ele vai tentar construir soluções para esse problema, a que ele está dizendo qual é o problema, é a discricionariedade que o intérprete possui, de uma maneira mais ampla, menos ampla, de uma maneira objetiva ou subjetiva. O direito acaba sendo fruto de uma discricionariedade. Portanto, é uma porta aberta para o ou os arbítrios. Essa é a grande crítica que se pode ser feita às escolas exegéticas e às técnicas de interpretação. Isso vai dar em quê? Isso vai dar na pós-modernidade. Isso vai dar no neoconstitucionalismo. E como nós estamos vendo na crítica do Streck, também ainda tem um tanto de discricionariedade. Então também vai ser possível nós fazermos uma crítica ao neoconstitucionalismo com base nessa mesma discricionariedade. Para fugir da discricionariedade, os teóricos acabaram chegando de novo numa discricionariedade diferente, numa discricionariedade que não é mais da lei, mas dos princípios. Então muda o lugar das coisas, mas nós no fundo não fugimos dessa discricionariedade. Então estes são os grandes problemas do direito pós-moderno, que acaba sendo, em última instância, se formos ver com a devido cuidado, com a devida análise, o mesmo problema lá do direito positivista. Em uma palavra, a discricionariedade. Mas, antes de podermos verificar se é isso mesmo, de sermos capazes de fazermos nós mesmos, por nossas próprias considerações, uma crítica ao neoconstitucionalismo, é preciso perguntar e dizer o que é o neoconstitucionalismo. Aí isso já é assunto para as próximas aulas, E aos pouquinhos nós vamos introduzindo esses novos conceitos. Eu espero que isso aqui tenha dado um bom panorama para vocês, E
dever de casa. Né? Nós vamos querer que todos os estudantes façam um fichamento do capítulo 5, né, da obra citada do Lênio Streck, Hermenêutica Jurídica em Crise. As referências estão no primeiro quadro da nossa apresentação. Certo? Um fichamento quer dizer, vocês vão ter que trazer as principais ideias do autor. Um fichamento ele pode ser feito tanto por um fichamento de citações, de cada parte do livro, vocês tiram aquelas citações mais importantes, mais ou menos o que nós fizemos aqui. Aqui é um tipo de fichamento resumido, né? mais simples, de citações. Nós não trouxemos nenhuma palavra nossa, nós simplesmente repetimos nos quadros as palavras literais do próprio autor e comentamos. Especificamente, nós tivemos alguns parágrafos. Um fichamento de citações, ela pode ser em partes menores de texto, não precisa ser o parágrafo todo. Mas também há outra forma de fichamento, que é um fichamento de ideias. Você vai colocar com suas palavras as ideias do autor. Não pode criticar, não pode fazer ponderações ou introduzir suas próprias ideias, porque senão deixa de ser um fichamento. Mas você pode sim traduzir com suas próprias palavras as ideias que o autor colocou. Isso vai facilitar a vida de vocês mais adiante, quando precisarem fazer as chamadas citações indiretas. Citações indiretas, essencialmente, é isso. É você colocar com suas palavras as ideias do autor. Então, para daqui a 15 dias, portanto, daqui a 2 semanas, eu vou querer que vocês entreguem um fichamento do capítulo 5 da obra do Lênio Streck, Hermenêutica Jurídica em Crise. Esse fichamento deve ser entregue, se já tivermos voltado às aulas presenciais, por escrito, impresso, em papel, obviamente, e, se não, por meio digital. E aí, na próxima semana, quando nós tivermos uma notícia melhor sobre isso, nós vamos dizer especificamente qual é a forma de entrega. Por enquanto, vão trabalhando nesse texto do Lênio Streck. Então, até a próxima semana. Um desejo de muita saúde, que esse vídeo encontre todos vocês com saúde, com prosperidade, e sigamos, né, no isolamento social, na esperança de que em breve espaço de tempo nós voltaremos a conviver normalmente como já foi anteriormente. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Um abraço, valeu.